Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o consultor Eduardo Carmelo sobre resiliência no mundo do trabalho. Muito bem, Eduardo. Nós aqui estamos no ambiente do judiciário. Perfeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora justamente nesse cenário, nesse contexto de setor público e mais especificamente do judiciário. Como, de resto, no setor privado, as metas também estão sendo incorporadas ao setor público, ao judiciário, justamente no sentido de melhorar a qualidade do trabalho, acelerar os processos, enfim, proporcionar uma melhor prestação jurisdicional. Eu gostaria que você comentasse, no contexto das metas, também como é que fica a questão da resiliência, já que os próprios juízes estão sendo colocados diante das metas, juntamente com todo o seu corpo de assessores, de servidores, que também contribui para o resultado do trabalho, e muitas vezes há uma reclamação de que está sendo contemplado muito o lado quantitativo, em prejuízo do qualitativo. Perfeito. Qual é a melhor maneira, a forma mais inteligente de tratar isso? Em resiliência, a gente costuma perceber que o que é novo em relação à meta, né, para o judiciário, é porque meta é um dos principais indicadores de boa gestão, tá certo? Então eu tenho que prestar esse serviço e perceber quanto que eu estou fazendo. Se eu estou conseguindo fazer 400 processos, 300 processos, 200 processos. Eu acho, se você me permite, eu percebo que essa expressão inicial da entrar à meta e isso denegrir a qualidade da decisão, me parece ser uma expressão momentânea e de quem está em choque, né, recebendo uma nova exigência. Certo. O trabalho específico da resiliência sobre este contexto, o grande choque do judiciário é porque, na verdade, a gente faz uma gestão má. Eu vou explicar. Eu ponho uma meta e depois fico apenas cobrando a meta. Isso é má gestão. Então, se eu disser a partir de amanhã tem que ser 300 processos, te vira, resolve aí, isso é uma má gestão. Então, o que eu teria que ter? Eu teria que ter a meta e ajudar na condição para que o judiciário possa cumprir esta quantidade com celeridade, sem perder a qualidade, porque isto é possível. Mas na mente novata, no que se refere à gestão, a gente fala, não é impossível juntar quantidade com qualidade. Isso não é verdade. Então, num primeiro momento, o que pode dar errado? Pode dar errado porque mesmo com a minha experiência de 35 anos, 40 anos, toda vez que eu entro num sistema novo, eu sou novato. Então, para o judiciário, trabalhar com meta, ele é novato. Então, ele tem que ter um sistema de apoio para dar conta, para ajudá-lo a fazer uma perfeita equalização inteligente entre criar a celeridade, conseguir mais processos sem perder a qualidade. O que ele está reclamando é que ele tem que fazer isso sozinho e não tem apoio, e com toda razão. Porque se eu te dou uma meta, eu tenho que, como gestor, como uma boa gestão, eu tenho que te ajudar a construir essa meta, não só cobrar. O judiciário tem pavor sobre o Balance Scorecard justamente por isso, não quer saber de planejamento estratégico. Por quê? Porque é só cobrança. Ele não está olhando o seu contexto, a sua dificuldade de julgar, ele não está olhando o seu dia a dia. Então, é justificável esta expressão do judiciário em relação à qualidade. Porém, isso é uma expressão, na minha opinião, que se a gente fizer um bom trabalho, e é isso que a resiliência quer fazer, em 2 anos ele percebe que é possível manter a qualidade da decisão e, ao mesmo tempo, aumentar, né, o número de processos. Porque, na verdade, a gente está sempre olhando para o cidadão, tem que olhar sobre a ótica do cidadão também. Eu, como cidadão, acabei de passar por um processo que demorou 3 anos e eu tenho certeza que poderia ser resolvido em 6 meses. Então, isso que é o lado do cidadão que a gente está tentando contemplar, né? Obviamente, isso envolve justamente o que a gente falou sobre resiliência. Eu preciso de apoio, eu preciso de mais gente para trabalhar, eu preciso de estrutura melhor, eu preciso de clarificar o processo, e vocês, de uma certa forma, já estão criando alternativas para isso, né? Mas a questão principal, a essência é estudar qual é a melhor maneira de aumentar a quantidade sem perder a qualidade, focando especificamente a celeridade. E a qualidade também de vida
do prestador do serviço, Exatamente, do servidor, exatamente, do magistrado. Por isso que a resiliência, o que dá certo, o que está dando muito certo, é a gente olhar como fenômeno. Não cobra do talento se você não está botando suporte para ele. O que a gente tem percebido é que você cobra do servidor que ele seja um piloto de Fórmula 1 e você dá um fusquinha para ele. Este é o problema que a gente tem hoje. Muito bem, consultor Eduardo, mudando um pouco de assunto, Pois não. mas ainda dentro da área de gestão, você é autor do livro Gestão da Singularidade. Sim. Nele estão definidas as 3 eras na forma de tratar o cliente. Você poderia falar um pouco sobre cada uma delas? Posso sim. A gente faz um estudo da qualidade de relacionamento com o cidadão e, obviamente, também com o cliente aqui, né? E você percebe que a gente passou de uma primeira era de massa, a gente trata o povo como uma massa. Essa qualidade foi se refinando e passou para uma era da estatística. Então, assim, agora eu já não sou mais massa, eu represento 10%, 15%, então a gente já começou a fazer uma tratativa na segmentação e a gente entra numa nova era que é o que a gente chama da singularidade, ou seja, tratar o cidadão como sujeito. Certo. Olhar para as verdadeiras necessidades dele e conseguir fazer um processo, conseguir fazer o trabalho sobre a história que ele tem, sobre o direito que ele tem e sobre a circunstância na qual ele vive. E esta análise que a gente fez sobre o cidadão, a gente trouxe para a gestão. Ou seja, o gestor ter a capacidade de perceber que na sua equipe a gente sempre tem os resilientes que trabalham muito, aqueles que trabalham mais ou menos e aqueles que trabalham abaixo do normal. Então o que o gestor tem? O gestor tem a capacidade de oferecer tratativas diferenciadas em termos de desempenho, de orientação, de engajamento, para que ele possa distribuir melhor as tarefas e para que todos possam contribuir para justamente a missão do serviço público. O que a gente percebeu é que é como se fosse, nós temos que empurrar a carroça, né? Temos a carroça aí, temos os processos para fazer. Então a gente percebe que uns conseguem fazer 300 por mês, outros conseguem fazer 150 por mês e outros fazem 50 por mês. E neste esforço maior, o que acontece? O gestor sempre faz uma coisa fantástica. Obviamente, quando o gestor percebe que esse trabalha mais, para onde ele distribui as tarefas, né? Então, o que a gente percebe? Que no Brasil, servidor que trabalha muito bem tem como reconhecimento trabalhar mais. E o servidor não fica chateado porque ele trabalha mais, porque essa é a área dele. Ele quer fazer isso, quer contribuir. O que ele se desengaja é quando ele percebe que ele está fazendo a mais de alguém que está fazendo pouco. Aí começa os processos justamente da percepção e do desengajamento do servidor, que começa a perceber um sistema injusto. O cara que trabalha mais tem como punição trabalhar mais. E o cara que trabalha menos é privilegiado como ganhar a mesma coisa, por exemplo. Então, na gestão da singularidade, o que a gente diz? Gestor, distribui melhor essa tarefa, porque senão você vai pesar tudo para o resiliente e vai contemplar a baixa performance e a gente não vai conseguir crescer nesse processo. Certo. Então, ser singular é perceber a forma como cada um trabalha e oferecer a orientação, o engajamento e a capacitação necessária para que todos possam contribuir de forma justa, para que não pese para ninguém e para que a gente possa conseguir fazer a nosso propósito ou as nossas metas com o máximo de inteligência e com o mínimo de esforço possível. Muito bem, Eduardo, nós já estamos finalizando, nosso tempo está praticamente esgotado, mas você tem aí em torno de 1 minuto para fazer a sua conclusão. Bom, eu estou há 15 anos já trabalhando com serviço público, eu sou um otimista na área. É claro que quando a gente fala de uma mudança de cultura, isso demora quase 20, 25 anos, mas eu aposto não só com a resiliência, mas com um modelo de gestão de que a gente tem condições de cada vez mais acelerar esse processo da gestão pública e trazer cada vez mais um serviço de qualidade e oferecer, eu acho que esse é o grande desafio também, oferecer condições favoráveis para que o servidor possa trabalhar bem, ser reconhecido por isso e ter no seu trabalho um verdadeiro significado do que é ser servidor. Muito bem, consultor Eduardo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre resiliência no mundo do trabalho com o consultor Eduardo Carmelo, especialista em gestão estratégica de pessoas. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse.
Até lá!